volta aqui no Novo Dia. Ao meu lado, Pedro Duran, para falarmos sobre o estado de saúde do Papa Francisco. O Papa Francisco está internado desde sexta-feira e ontem tivemos uma atualização sobre o estado de saúde dele, um comunicado emitido pelo próprio Vaticano. O Papa foi diagnosticado com uma infecção polimicrobiana. Os médicos consideram o quadro de saúde dele como uma situação clínica complexa. E aí, CNN Brasil, Pedro Duran conversou com vários especialistas, com vários médicos, para entender qual que é a real situação do Papa Francisco. O que é essa infecção, Pedro Duran, para começar aqui a nossa conversa? Pois é, Carol, a infecção polimicrobiana é uma infecção que, como o próprio nome já diz, poli significa múltiplos ou mais de um. E microbianas são micro-organismos que atuam no corpo humano e que causam essa infecção. São agentes agressores do corpo humano. Conversei com uma série de infectologistas para poder entender o que de fato tinha acontecido com o Papa Francisco. Falei com o Esper Calais, com a Rosana Richman, com o Davi Wippe, com o Renato Kifuri, para traçar um panorama desse quadro de saúde do Papa Francisco. E eles ajudaram a montar uma tela que explica exatamente os detalhes dessa condição de saúde do Papa. Antes da gente mostrar, vale a pena lembrar, Carol, que o Papa tem um histórico já de problemas de saúde. Quando ele tinha 21 anos, ele teve o lobo superior do pulmão removido depois de uma pneumonia grave. Nos últimos anos, ele tem sido frequentemente visto com uma bengala, às vezes usa até uma cadeira de rodas por conta das dores no joelho direito, que não tem a ver com esse quadro de saúde agora, mas ajuda a dar um panorama da saúde como um todo do Papa. E ele também tem diverticulite, que é uma doença no intestino comum, pode causar infecção ou inflamação do cólon. Em 2021, ele passou por uma cirurgia para retirar um pedaço do cólon, que é justamente uma parte do intestino. Como um homem de 88 anos, é natural que você tenha outras comorbidades. Então, por exemplo, não está explícito, claro, no boletim de saúde, mas os médicos com quem eu falei apontam a possibilidade dele ter uma DPOC, que é doença pulmonar obstrutivo crônica, ou seja, uma incapacidade do pulmão trabalhar na capacidade máxima, né? Ele trabalhando perto do limite, ainda assim longe do que seria o possível, justamente por ter perdido parte do pulmão. Vamos olhar então a arte para falar sobre essa infecção polimicrobiana, Carol? Começando a explicação de que é uma infecção que causa uma inflamação nos brônquios, que são os caminhos do pulmão até os alvéolos, né? São áreas dentro do pulmão que fazem com que a troca gasosa aconteça e você tenha uma capacidade de oxigenar o corpo. Então, o pulmão do Papa está inflamado por conta dessa agressão. Quando a gente fala em polimicrobiana, é uma combinação que pode ser de um vírus com uma bactéria, pode ser de um fungo com uma bactéria, pode ser de duas bactérias diferentes. Inclusive, no boletim médico, isso não fica claro. Não fica claro. Pode ser de 3 bactérias, 3 agentes diferentes, 2 bactérias e um vírus, então é uma infecção múltipla. Como é que eles descobrem que existe uma infecção polimicrobiana? Com uma série de testes. Já há na medicina avançada a possibilidade de você fazer os testes, inclusive genéticos, para você entender o que está acontecendo dentro do seu corpo. Você vai se lembrar, quem está acompanhando a gente também, que na época do coronavírus, a gente colocava aquele cotonetezinho na ponta do nariz para poder fazer o teste para descobrir se era aquele vírus mesmo que a gente tinha. E o teste dava positivo ou negativo para a Covid-19, para a influenza, que são exemplos de vírus que você tem a possibilidade de serem testados. Assim como há as bactérias. Você tem o estafilococcus, o pneumococo, você tem vários tipos de infecções diferentes, de agentes diferentes, tanto de vírus quanto de bactérias. Qual é o tratamento para esse tipo de infecção polimicrobiana? Antibióticos combinados, porque se você tem, por exemplo, 2 tipos de bactérias, um antibiótico pode funcionar para uma, mas pode não funcionar para outra. E aí, evidentemente, se você tem um fungo, você tem que usar um antibiótico com um antifúngico. Se você tem um vírus, você tem que usar o antibiótico com outro medicamento antiviral. A partir desse diagnóstico você consegue definir exatamente o tratamento. Exatamente, você consegue mapear qual é o tratamento. Então, antivirais e antifúngicos também são evidentemente usados a depender desse quadro. E aí, Carol, quando você olha para os agravantes ou comorbidades, o Dr. Renato Kifuri estava me lembrando que mais de 90% dos octogenários, aqueles que têm mais de 80 anos, têm ao menos 2 ou 3
comorbidades, que são outras complicações. Então, por exemplo, diabetes, obesidade, situações que podem ou piorar o quadro de saúde ou dificultar e desacelerar a recuperação. No caso do Papa Francisco, a idade avançada de 88 anos é sim um dos agravantes, um dos fatores que pesa para esse quadro e torna mais difícil, mais complexa essa recuperação. E aí, é claro, quando o boletim de saúde fala em situação complexa, é justamente por conta disso, porque você tem diferentes agentes causadores, você tem um tratamento com diferentes remédios combinados e você tem agravantes, como, por exemplo, a idade avançada. Isso pinta um cenário de complexidade para o tratamento médico, por isso o repouso, por isso a atenção total com a saúde do Papa. Fora o histórico dele, né, que você destacava, Exatamente. Pedro, com relação a doenças pulmonares também, que o Papa Francisco já foi diagnosticado no passado. Obrigada, Pedro. A gente, claro, vai atualizando. A qualquer instante podemos ter uma nova atualização do hospital onde ele está internado. O Papa está internado em Roma. Tivemos um boletim médico na segunda-feira, justamente atualizando essa situação complexa do estado de saúde do Papa. Uma nova atualização também deve ocorrer a qualquer momento nesta terça-feira. Foi a 4ª noite do Papa Francisco no hospital, ainda nessa situação delicada, e a gente acompanha em detalhes.